Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informações importantes da Justiça Eleitoral. Eu sou Daniel Dino, jornalista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e hoje nós vamos conversar sobre a composição do Pleno do TRE, além de falar um pouco sobre a legislação eleitoral neste ano de 2023. Quem vai trazer essas informações é o juiz membro do TRE, Dr. Eustáquio Inácio de Noronha Neto. Dr. Eustáquio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dino. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria para mim estar hoje participando desse programa com vocês. O senhor ocupa uma cadeira, doutor, no pleno que nós chamamos de jurista, ou seja, é um advogado que foi indicado pela sociedade. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como que funciona este processo, ou seja, como que um advogado se torna juiz do TRE. Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de, aproveitando que estamos no mês aí que se comemora o Dia Internacional da Mulher, cumprimentar aqui a todas as advogadas do estado de Mato Grosso, na pessoa da nossa presidente, doutora Gisela, e também cumprimentando os colegas advogados. Muitos tribunais possuem em sua composição membros que são oriundos da advocacia. O Tribunal Regional Eleitoral não é diferente. Com o intuito de você oxigenar o tribunal, existe 2 cadeiras que são reservadas a membros oriundos da advocacia e existe naturalmente um processo constitucional previsto na Constituição Federal para a escolha desses advogados. Então, cito aqui inicialmente que o profissional tenha mais de 10 anos de advocacia comprovados, também que não responda a nenhum tipo de processo disciplinar junto ao seu conselho da OAB e, posteriormente, ele se inscreve nos processos que são abertos a cada 2 anos, se inscreve e aí depois ele é submetido à escolha pelo Tribunal de Justiça, pelo Pleno do Tribunal de Justiça, são todos os desembargadores. Os 3 mais votados, que é chamada lista tríplice, eles são submetidos, essa lista é submetida ao TRE para análise de documentos, encaminhada na sequência para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para que convalide ou não esses documentos já analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Posteriormente, se aprovada, um ministro do TSE que vai analisar toda essa documentação. Se aprovada por ele e pelos demais membros, é encaminhada, então, essa lista para o Ministério da Justiça, onde serão feitas as averiguações finais para depois ser encaminhada à Presidência da República. Como o Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal federal, é o Presidente da República que vai escolher, dentre os 3 dessa lista, qual ele vai escolher para ocupar o cargo de membro do Tribunal Regional Eleitoral na categoria jurista. O senhor falou que possui, então, o pleno 2 advogados, dois juízes da categoria juristas. Sim, então, 2. de uma forma geral, é um pleno bem heterogêneo. Existem também outras posições ocupadas por outros tipos de magistrados, desembargadores. Sim. Eu queria que o senhor explicasse qual que foi a intenção do legislador em garantir essa estrutura e, na opinião do senhor, se ela tem funcionado a contento. Sim, Dino, e até para que os ouvintes tenham uma noção um pouco mais ampla, não só o TRE, mas outros tribunais, a exemplo do nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, o próprio TRT, ele também tem vagas destinadas a membros oriundos da advocacia, é conhecido como o quinto, Quinto Constitucional. Não só da advocacia, como é oriundo do Ministério Público também, integram as Cortes de Justiça. Então, no Tribunal de Justiça hoje, dos 30, nós temos desembargadores que foram advogados e posteriormente passaram por um processo, No momento existe aí uma lista também em trâmite, e promotores de justiça, procuradores de justiça que também hoje são desembargadores que passaram por essa escolha. Bom, você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco e hoje nós estamos conversando
com o juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, doutor Eustáquio Inácio de Noronha Neto. O senhor tomou posse, doutor, no meio do processo eleitoral de 2022 e de lá para cá, o senhor deve estar acompanhando os recursos, as ações propostas pelas coligações, pelos candidatos, e certamente um dos temas centrais dessa disputa eleitoral foi a desinformação, né, a que comumente, popularmente é chamada de fake news. Qual o tratamento que a corte tem dispensado a este assunto? Como tem sido os julgamentos? O que o senhor tem a falar sobre fake news no âmbito do Poder Judiciário Eleitoral? Bom, é importante a sua pergunta, porque até hoje fala-se muito, né, em fake news, desinformação. Foi um tema, um dos principais, né, nessa campanha de 2022. E já quando assumi, né, tomei posse em 7 de outubro, logo na sequência já me foram submetidos alguns casos, né, de muita relevância. E aí, o que acontece? As pessoas tendem a, sempre que cometem um fake news, por exemplo, elas usam o direito à informação como um subterfúgio, um escudo, né, para falar, olha, eu posso dizer o que eu quiser no período eleitoral, e aí eu estou me referindo mais aos candidatos, né, os candidatos que participam da disputa eleitoral. Aí ele diz, olha, eu posso dizer o que eu quiser porque eu tenho direito assegurado pela Constituição, que é o direito de informação, os eleitores têm que saber. No entanto, a Justiça Eleitoral tem tratado isso, seja no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, seja aqui no TRE de Mato Grosso, com muito mais cuidado, né? Então, se de um lado nós temos o direito de informar, o direito do cidadão ser informado, de outro lado nós temos o direito à intimidade, à honra, à vida privada. De forma que mesmo, veja só, mesmo que às vezes algumas informações sejam verídicas, vou citar aqui como exemplo, fulano de tal respondeu a um processo por improbidade administrativa, fulano de tal responde a um processo, enfim. Isso não pode ser colocado de uma maneira tal no período eleitoral que faça com que o eleitor, que é a parte mais fragilizada ali, que muitas das vezes está em dúvida entre um candidato ou outro, que ele seja prejudicado por essa desinformação, né? Então, existe um limite, sim, do direito de informar, mas esse limite ele esbarra exatamente no direito à vida privada, né? O direito à honra. E aí as pessoas têm que, sobretudo os candidatos em período eleitoral, saber dosar, daí a importância da orientação de um advogado especialista na área, saber dosar para que não seja prejudicado, né? As multas têm sido bem pesadas, né? O Tribunal Regional Eleitoral não tem abrandado, sim. As multas têm sido pesadas, né? O tribunal tem tratado com muita responsabilidade isso, seja candidatos conhecidos ou não, mas tem tratado com muita responsabilidade porque a fake news, sobretudo aquela que muitas vezes traz informações distorcidas. Se eu digo que até mesmo em alguns casos a verdade, da forma com que é colocada, ela pode ser objeto de uma repressão, né? Ela pode ser considerada como uma propaganda irregular. Imagine a fake news propriamente dita, que é a desinformação, que é a informação distorcida, por exemplo, né? Então, é muito importante que a sociedade entenda a diferença, né, entre esse direito à informação, o direito de informar e também respeitando os limites, né, do cidadão. Bom, o senhor falou do período eleitoral 2022, que os candidatos praticando a desinformação. Mas agora, nesse ano de 2023, nós não temos eleições sendo realizadas. Existe algum tipo de crime eleitoral que ele pode ser cometido pelos políticos já eleitos, empossados, sejam eles do executivo ou do legislativo? Sim, é importante também a sua pergunta, porque geralmente as entrevistas que a gente dá é muito no período eleitoral, sim, né? As pessoas querem saber, perto das eleições, o que eu posso, o que eu não posso fazer.
mas é bem verdade que os crimes eleitorais eles podem ser cometidos fora do período eleitoral e bem antes. E eu vou citar como exemplo aqui o alistamento eleitoral, né? Acontece muitas vezes de políticos, né, já com bastante experiência, que um ano antes, meses antes, eles começam ali a criar, né, a pegar pessoas, a regimentar eleitores que são de um domicílio eleitoral, de um município, e tentar trazer para aquele que lhes interessa. Aí nós estamos falando das eleições municipais, né, que se avizinham aí no ano que vem. Então, o fulano mora na Chapada dos Guimarães ou em Santo Antônio de Vergé, mas aquele candidato, aquela pessoa que pretende se candidatar, já começa a trazer essas pessoas, direta ou indiretamente, trazer essas pessoas para que transfiram seus domicílios eleitorais de forma irregular, né? Ora, se a pessoa não mora naquele município, ela não tem que fazer o seu domicílio ali, né? Mas a gente se depara com situações onde a pessoa fala assim, mas a minha mãe mora na cidade. Mas o meu pai mora, o meu irmão, minha cunhada mora. Quer dizer, não é justificável, né? Isso é considerado crime e a pessoa pode ter aí uma pena, né? Ser-lhe aplicada uma pena privativa de liberdade, multa, né? E as pessoas às vezes não têm noção quando um pretenso candidato fala, não, transfere o seu título, né? É usado dessa forma, transfere o seu título para cá, e aí sempre há uma oferta, né? Uma promessa de que algum benefício irá advir daquilo ali, e a pessoa, o eleitor, muitas vezes, até na sua inocência, fala assim, então tá, eu vou transferir, minha mãe mora lá mesmo, ou minha irmã mora lá mesmo. Isso é irregular e se a justiça tomar conhecimento desse fato, pode ser punido no rigor, né, da lei como um crime. O senhor falou de trazer eleitores, né, mais para o campo do candidato. Eu queria saber em relação aos eleitores, em relação aos apoiadores, cabos eleitorais, o cidadão comum, ele pode cometer algum crime eleitoral neste ano de 2023? E para ele, quais são as penas que podem ser acometidas? Não, Dino, então, eu peço até desculpa se eu não fui claro, mas aqui, quando eu falo de transferir o seu domicílio eleitoral de forma irregular, eu estou falando do próprio eleitor mesmo, né? Então, veja que o pretenso candidato político, né, a um cargo político, ele tem ali participação direta, porque é ele que está oferecendo alguma vantagem, pedindo. Mas aquele eleitor que concorda, que anui com essa prática, ele está sujeito aí a cometer um crime, né? Então, é por isso que eu estou te falando que, mesmo em período não eleitoral, é possível o cometimento de crime pelo eleitor. O senhor também, no tribunal, o senhor assumiu a vice-presidência da Escola Judiciária Eleitoral. Então, eu queria que o senhor falasse como que tem sido este desafio e quais que são as principais ações da EJE para esse ano, o que a escola tá planejando. Bom, aproveito o ensejo para cumprimentar aqui, né, as minhas colegas lá da Escola Judiciária, a nossa diretora, a doutora Ana Cristina Mendes, né, e também a professora Janes Edvirs, que são ali nossos braços, nossa mente, tudo, né, são as pessoas que carregam a escola mesmo. Foi uma grande honra para mim também assumir esse cargo, né, eu sou muito ligado à docência, sou professor da graduação, da pós-graduação e gosto, né, de estar... a escola, para mim, me faz bem, é um ambiente que me faz bem. E a Escola Judiciária tem realizado um trabalho há muito tempo, né, muito importante, porque ela tem um enfoque duplo, ao passo que ela traz cursos, treinamentos para os próprios servidores da Justiça Eleitoral, juízes eleitorais, os funcionários de cartório, servidores do próprio TRE, ela também tem um enfoque em levar à sociedade, né, esses cursos e treinamentos. Então, aqui nós podemos citar vários exemplos e são mais percebidos, Dino, em período pré-eleitoral, né, onde a escola intensifica esses cursos para advogados, contadores, para o próprio pessoal da comunicação,
que eu acho muito importante, né? Nós falamos há pouco sobre fake news, que envolve diretamente os comunicadores, né? Muitas das vezes alguns veículos de comunicação. Então, esses cursos que transbordam as divisas da própria Justiça Eleitoral e vão até a sociedade, né? Quero também, Dino, aproveitar essa grande oportunidade, a audiência da rádio, para exaltar um projeto aí que é da Corregedoria do TRE, em parceria com a EGE, que está ensinando, começou na semana passada ensinando aos analfabetos, Dino, os adultos analfabetos, os idosos, né, com prioridade, a ler e escrever para que eles possam, nas próximas eleições, ter mais dignidade, poder entender, né, ler o nome dos candidatos, ler placas, enfim, ter um mínimo conhecimento ali para poder exercer o seu direito ao voto. Então, agradeço aí a oportunidade de estar na vice-presidência da EGE, né, e espero poder, junto com a nossa presidente, nossa diretora, fazer vários projetos bons. Bom, doutor Eustáquio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Justiça Eleitoral em Foco. A conversa, quando é boa, ela passa rápido, e abrimos o nosso microfone aqui para uma última palavrinha aos nossos ouvintes. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de ter falado um pouco para vocês, e gostaria, Dino, aproveitando ainda o mês da mulher, né, nós falamos de crimes eleitorais aqui, de dizer que existe um tipo penal novo, né, a lei de 2021 foi alterada, que incluiu o artigo 326B, que é o crime de perseguição às candidatas mulheres e aquelas detentoras de mandato. Então, nada mais oportuno do que no mês da mulher, a gente dizer que a Justiça Eleitoral tem tido essa sensibilidade também no âmbito eleitoral, né? Nós temos um problema sério de violência doméstica que é no âmbito criminal, mas no âmbito eleitoral a Justiça tem tido essa sensibilidade de punir com rigor também, criminalmente, aquelas pessoas que sejam candidatas, né, a cargos eletivos, sejam mandatárias, né? Mulheres que já exercem um cargo eletivo, né? Então, fiquem atentos aí, porque a Justiça Eleitoral vai punir aquelas pessoas que perseguem as candidatas e políticas, né, que já têm um mandato pela sua condição de mulher. Tem político homem que acha que a mulher não deve estar ali, não tem competência, isso é um grande absurdo. Então, meu abraço a todas as mulheres matogrossenses, especialmente aí as candidatas e as que vão ser candidatas e as que exercem mandato. Bom, os nossos ouvintes podem ficar tranquilos que este assunto será tema de um próximo programa. Vamos convidar o doutor Eustáquio para retornar aqui aos nossos estúdios. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Justiça Eleitoral em Foco. Nós agradecemos a você, ouvinte, e te esperamos na próxima edição. Até mais! Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.